Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais um vídeo. Esse é o vídeo número 111. Então, mais esse hoje. Então, a Gênesis capítulo 3, né, 3, o instinto e a inteligência. Então, como terminamos o vídeo anterior, Kardec perguntou aos bons espíritos: exerce os espíritos, né, ou influi os espíritos na nossa vida? Não só exerce certas influências, como são eles que vos dirigem. Se são os espíritos que nos dirigem, então cadê o nosso livre-arbítrio? Então quer dizer que as decisões que nós tomamos, boas ou ruins, não é livre, é escolha nossa. Por quê? Porque nós temos conhecimento dos dons mediúnicos, principalmente da intuição e da inspiração, que são faculdades essas mais ostensivas em 100% da humanidade. Quem nunca recebeu uma inspiração ou uma intuição? Agora, nós temos que raciocinar de uma certa forma. Nós recebemos inspiração e intuição positiva e negativa. Quando positiva, 75% dos benfeitores espirituais e 25% nossa. Porque nós não podemos nos esquecer que nós também somos seres em processo de evolução, que pensamos, que agimos, que temos vontade, que temos desejos. Então, nós exercemos influência sobre todo aquele processo que realizamos. Então, por exemplo, eu vou doar uma cesta básica. Então, eu estou aqui e vem um pensamento: vou doar uma cesta básica amanhã para fulana de tal. Precisa entender que 75% desse pensamento que tive, 75% é de ordem divina. Os bons espíritos, amigos espirituais e tudo mais, que trouxe até, né, ao meu conhecimento, imperceptível, ao ponto de eu achar que eu quem pensei. Mas no fundo é 75% da providência divina que me usou e 25% porque fui receptivo. Ou sou receptivo, ou no momento sou receptivo. Mas se eu estou aqui e penso assim: amanhã eu vou procurar aquela pessoa e ele me paga, vou aplicar o corretivo que ele merece. 75% espíritos inferiores e 25% as minhas inferioridades, exercendo a mesma sintonia. Então é preciso ficar atento com relação ao livre-arbítrio. Com relação a esse item aqui, você entendeu? Tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco. Então, vamos comentar. Eu vou viajar de avião, mas antes de viajar, ali no aeroporto, antes de chegar ao aeroporto, o táxi que me levaria ao aeroporto
atrasou. E eu chego no aeroporto 5 minutos atrasado. O avião já vazou. Perdi a viagem, não é? Daí meia hora, notícia chega. O avião caiu e todo mundo sucumbiu. Todo mundo veio a óbito. Menos eu. Isso é o instinto? O que é isso aí? Isso é instinto? Isso é inteligência? Ou isso é interferência divina que sempre esteve dentre nós? Porque, veja bem, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco. Isso aqui não pode ser um instinto. Não pode ser. Esses movimentos espontâneos não pode ser. Até porque os bons espíritos nos dizem que não existe bala perdida e se bala certeira. Nada acontece por um acaso. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Tá tudo inserido aí. Só que se a gente não souber separar uma coisa da outra, a gente come, com todo respeito, a gente come gato por lebre. Você come gato achando que tá comendo lebre. Tá vendo só como que é relativo, como que é complexo? Então tem aqui sentido duplo que a gente precisa raciocinar, porque não é dessa forma como que aqui está escrito. Olha só. Eu vou repetir novamente, mas vou dar sequência. Tais como os movimentos espontâneos, né? Para evitar um risco. Para fugir um perigo. É o que nós acabamos de dizer aqui com relação ao avião. Então, quantas pessoas, por exemplo, existem vídeos na internet, a pessoa está assim, encostada assim em uma grade, qualquer coisa assim, e ali gesticulando, como se estivesse perturbada, mas de repente a pessoa sai daquele local. Assim que ela sai, 2 segundos, um carro vem e bate no poste onde ela estava encostada. Isso é instinto que a retirou dali ou auxílio espiritual? Como se diz, naquele momento ali os anjos guardião da professora não estavam dormindo, estava atento. Inspirou o indivíduo. Deixa esse local agora. E a pessoa captou de uma certa forma assim, imperceptível, e deixou. Ah, mas esse deixar, Luiz, é o instinto. Não, é o espírito, ou melhor, é a alma que captou o pedido do benfeitor espiritual, o qual lhe protege. Nós não podemos aceitar isso aí como instinto. Tem alguns acontecimentos na vida da gente, sim, que se classifica, pode ser classificado como instinto, né? Mas esses não. Então, olha só para você ver. Para fugir do perigo. Para manter o equilíbrio do corpo. Tais ainda o piscar das pálpebras. Né? Para modelar... para fugir a um perigo,
para manter o equilíbrio do corpo, né? Tais ainda o piscar das pálpebras para moderar o brilho da luz, o abrir maquinal da boca para respirar, etc. Tá bom, olha só para você ver como que o processo é relativo. Piscar os olhos, entendeu? De fato, nós entendemos, sim, que existe no ser humano alguns fatores que correspondem de fato, isso é fato, a instintos, porque o ser humano, pelo fato, porque é fato, por ele se encontrar no nível evolutivo precário que ainda se encontra, ainda mais no mundo de provas e expiações, ele ainda não encontra-se liberto de todos os instintos, porque liberto de todos os instintos são só os espíritos evoluídos. Porque quanto mais você evolui, mais fica para trás, né? Aquelas escamas negativas, que aí eu simplifico como os instintos. Quanto mais você evolui, mais você reluz, mais você deixa para trás aqueles instintos primitivos, porque isso não deixa de ser instintos primitivos. Mas instinto de conservação, instinto de sobrevivência, mas é tudo primitivo. Isso aí denota que o indivíduo ainda não é perfeito, não é evoluído. Perfeito é outra coisa. Não é evoluído, porque o espírito evoluído, ele não é portador de instinto. Você acha que o professor Eurípides Barçanufo, o Dr. Bezerra de Menezes, você acha que eles são portadores de algum instinto? De algum vício? Que isso? Quem disser que eles são portadores de alguns vícios, alguns instintos, algumas manias, entendeu? De algum fanatismo, precisa ir para o hospício. Porque quanto mais evoluído, menos instintos possui. Instintos, posso dizer que nós somos detentores, o nível que nós nos encontramos, nós somos detentores de uns 50% ainda de instinto, devido à nossa evolução não ser lá grande coisa. Enquanto tem outros seres que ainda estão lá no número 0, no número 1 do instinto. Vive só de instinto. A gente entende tudo isso. Mas quando entra-se nessa questão, o homem, nós temos que fazer a separação. Porque o piscar dos olhos, que é a lubrificação da retina, dos olhos, do globo ocular, de fato é um instinto, mas é um instinto movido por uma inteligência que, ao mesmo tempo, não é rudimentar, mas é uma inteligência que atua no sistema nervoso, no emocional, no psicológico, no sistema neurológico, no sistema fisiológico, porque atuando naquela área, o ser, ele sabe que ele tem a obrigação de atuar para a lubrificação da retina, porque se não ocorre a lubrificação, obviamente resseca e pode vir a perda da visão. Olha só para você ver, é instinto o piscar dos olhos.
Mas nós não podemos aceitar que é um instinto primitivo. É um instinto movido. É um instinto que algo além atua para que pareça. Vamos dizer que esse instinto ele já está deixando de ser primitivo. E quando deixar de ser primitivo, o ser não precisa mais dessa lubrificação que ocorre. Você viu só como é que é o negócio? Então, olha só para você ver. Já está terminando aqui. Para fugir do perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda o piscar das pálpebras, né? Para moderar o brilho da luz, o abrir maquinal da boca. Por exemplo, o abrir maquinal da boca é um instinto. Para abrir, para moderar o brilho da luz, o abrir maquinal da boca para respirar, etc. Quer dizer, etc. existe milhões de outras coisas. Tudo bem. Abrir maquinal da boca para respirar. Isso também é relativo e é complexo. Porque muitas pessoas, 50% das pessoas, abre a boca, não vou dizer 50% não, mas muitas pessoas abrem a boca constantemente quando encontram-se sob o efeito de uma ansiedade, de uma angústia, de uma melancolia, aperto no peito, que ela fica... Isso aí não é instinto. Isso é um transtorno. Outra coisa. Você está assim, tal, em determinado lugar, de repente, você começa a bocejar. Vamos substituir abrir maquinal da boca por bocejar. Você começa a bocejar. Você pode estar bocejando por vários motivos. Um dos motivos, se o ambiente encontra-se carregado de ectoplasmas negativos, as tuas células do teu sistema nervoso, não é as células do teu corpo físico. Que complicação, hein? Mas não é complicação, não. Isso é perfeito por demais. As células do teu sistema nervoso, porque sistema nervoso é uma coisa. Agora, pessoa nervosa é outra coisa. A pessoa nervosa é aquela pessoa desequilibrada, aquela pessoa que xinga e tal. Agora, a pessoa que possui transtornos no sistema nervoso. Então, as células do sistema nervoso, elas captam aqueles ectoplasmas do ambiente. E, ao captar aquelas energias do ambiente, aqueles ectoplasmas são nada mais, nada menos do que tido pelas células do sistema nervoso como um corpo estranho. Então, ao aproximar aquele corpo estranho das células do sistema nervoso, as células do sistema nervoso, elas reagem, levando os olhos a lacrimejar, bocejar. Isso são reflexos. Lacrimejar, bocejar, tontura, mal-estar, fadiga.
fraqueza, queda de pressão, baixa glicemia. Olha só para você ver. Altera a pressão, baixa pressão, queda de glicemia, descarrilha-se por todo o organismo pela corrente sanguínea adrenalina do pâncreas, é onde o coração bombeia mais rápido, tuc, 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 tuc. Do nada a pessoa começa, o coração dispara. A disritmia, arritmia, né? Porque tem a arritmia e tem a disritmia. Tanto um quanto o outro. Presença de fluidos negativos nas células do sistema nervoso. Autodefesa. Então, bocejar, lacrimejar, esses mal que você sente, tudo é o teu sistema nervoso te protegendo desse corpo estranho à tua volta, que nada mais significa energias deletérias de outros espíritos ou que ali se encontra no ambiente, porque pessoas podem captar no trabalho ectoplasmas e trazer para dentro de casa uma colônia de bactérias, de vírus, e devido à tua sensibilidade você capta aquela colônia de bactérias e dali em diante você começa a bocejar. Como também quando os mentores espirituais lhe aplicam um medicamento espiritual que o teu sistema nervoso relaxa, zen, né? Você fica meio zen. Aí o que acontece? Ao relaxar, você começa a bocejar, você começa a lacrimejar, né? Vem aquela sonolência no corpo. Quando, através de uma aplicação dos bons espíritos, isso denota positivo. Quando não a aplicação, denota negativo. Aí onde é que está aí o instinto? Onde é que está o instinto ali? Então você está bocejando, você está lacrimejando, por puro instinto. Agora, nós não podemos, veja bem, nós não estamos entrando assim, debatendo como se opondo ao que está aqui na Gênesis, não. Não, de forma alguma. Nós estamos tentando mostrar que aqueles mais inferiores, isso realmente, os espíritos no corpo físico, as almas no corpo físico mais inferiores, isso denota de fato instinto primitivo. Mas, devido à desigualdade evolutiva de cada qual, é difícil dizer onde começa um. Aí que chega a outra questão. Onde começa um e termina o outro, e vice-versa, devido à desigualdade evolutiva. Porque ninguém tem condições de classificar qual o nível evolutivo de cada qual que se encontra aqui na Terra. Você é mais atrasado que eu sou mais atrasado que você. Não tem como isso. Isso só o tempo e a evolução, Deus e Jesus e a providência divina é que sabe como tudo acontece. Mas o mais interessante em tudo isso é que nós temos condições de raciocinar, uma vez que a doutrina dos espíritos, ela é esse leque que nos proporciona condições que para todo lado onde nós avançamos,
nós encontramos material de lógica, de prudência e de bom senso, e que no fundo são fatos. Eu penso assim porque tem que saber até pensar nessa hora. Isso tudo é fato. Nós é quem devemos mergulhar neste oceano. Então, se você mergulha no oceano e vai até o fundo e traz uma espécie de peixe, você não pode chegar na superfície e dizer: eu peguei todos os peixes, ou melhor, a única raça de peixe no oceano. Mentira. Porque no oceano existe milhões e trilhões e bilhões e trilhões de espécies de peixes, a depender da pessoa que mergulha e o interesse dele por esta raça ou por a outra raça, por aquela espécie ou por aquela outra espécie. Não sei se você conseguiu entender, mas que é simples e é muito fácil, é. Agora, se até aqui pareceu assim travar a tua cabeça, imagina até terminar o tema. Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.